Hoje o assunto é sobre ditadura militar. Este era um dia de maior significação para o povo brasileiro. Após retornar à trilha democrática, que o conduzirá a um futuro promissor, iria ser realizada a eleição do novo presidente da nação. Eu começo falando que eu fiz alguns vídeos dos presidentes que antecederam esse momento da nossa história. Então, se você gosta, dá uma conferida, tá na playlist História do Brasil. Aproveitando também, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo que ajuda muito no engajamento. Seguindo, é importante destacar que nesse momento da tomada de poder pelos militares, eles não sofreram nenhum embate direto. Eles fizeram esse golpe e não teve nenhum tipo de reação, nenhum levante que fosse considerado para que de fato os dois lados entrassem em embate. O que teve mais ou menos foi um levante de Leonel Brizola, mas que não teve muito êxito. Inclusive, o João Goulart foi exilado no Uruguai. Os militares, a primeira coisa que eles fazem é estabelecer os atos institucionais. Então, eles fazem isso para que funcionasse, as alterações que eles estavam propondo funcionassem de uma maneira rápida e eles pudessem ter mais poder de atuação. Então, já no AI-1, a principal característica foi a diminuição da atuação do Congresso Nacional e o aumento dos poderes do Executivo. Eles fizeram essa alteração e com a justificativa de que eles estavam a impedir um golpe revolucionário, um golpe comunista. Aí você pode estar pensando assim, mas isso foi uma desculpa só para eles poderem ser autoritários e implementar uma série de mudanças. Cabe analisar, uma vez que o mundo estava vivendo a Guerra Fria, e temos sim fatos de guerrilheiros que tinham ido treinar em Cuba e estavam em plena atuação no Brasil. Sem contar, muitas das atitudes de João Goulart são parecidíssimas com o modus operandi dos comunistas. Então a gente precisa considerar todas essas questões, essas situações, para poder entender também muitas alterações que os militares irão fazer nesse período. Então, seguindo aqui, o AI-1 também vai suspender a imunidade dos parlamentares e vai autorizar que eles possam cassar mandatos em quaisquer níveis. Inclusive, eles vão começar a perseguir os seus opositores. Todos aqueles que se consideravam mais alinhados à esquerda nacionalista da época já era para os militares alguém que eles deveriam estar de olhos abertos. Então, nesse período também, a UNE vai sofrer uma invasão e vai ser incendiada. A Universidade de Brasília também vai ser invadida e muitos líderes sindicalistas também vão ser apreendidos. Inclusive, os governadores também, que estavam alinhados à esquerda, eles vão perder os seus mandatos. Inclusive, incluindo nesses nomes de políticos que perdem os mandatos, a gente pode falar que o João Goulart e o Jango também estavam nessa lista, e o JK. O JK, a gente sabe que provavelmente essa atitude foi por conta de que JK, ele tinha sim muito protagonismo, porque na época consideravam que ele foi um bom presidente. Tivemos também os militares, eles vão implementar o SNI, que foi um órgão que servia para meio que fiscalizar tudo o que estava acontecendo. Porque eles estavam a temer de um contragolpe revolucionário. Então eles tinham feito criado esse órgão para isso, para meio que fiscalizar tudo o que estava acontecendo. O AI-1 também vai estabelecer novas eleições presidenciáveis. Quem venceu no dia 15 de abril de 64 foi o general Humberto Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco é agora o novo presidente da República, recebendo 361 votos do total de 438 proferidos oralmente por deputados e senadores no plenário da Câmara. O novo presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, o país que deu ao mundo inteiro um exemplo de lição democrática, chega ao aeroporto militar de Brasília. Ele vai iniciar uma nova fase de trabalho à frente dos destinos da nação. Homem de extraordinário bom senso, de cultura que transcende os limites do conhecimento militar, inflexível no seu pensamento político, duro na defesa dos interesses da pátria
e de coração aberto às legítimas reivindicações do povo, o novo presidente assume a chefia do governo com a confiança geral da nação. Ele foi eleito o primeiro presidente do regime. O Humberto Castelo Branco era considerado da ala mais intelectualizada dos militares. Inclusive, parte do seu governo, aqueles que ele vai escolher para governar junto com ele, também terão essa característica. O Castelo Branco vai implementar o PAEG. O PAEG era um programa que visava, tentar conter a crise e a inflação. Então, o que eles fazem? Eles fazem corte de gastos e começam a aumentar os impostos. Só que o problema é que o custo de vida ficou alto. Coisas como energia elétrica, telefone e o preço da gasolina começaram a subir. Mas o PAEG ele foi considerado que ele teve sim êxito, porque o PIB naquele período voltou a subir. Os militares também estabeleceram o FGTS. O FGTS foi criado mais ou menos nesse período, porque ele meio que substituiu um antigo direito que os trabalhadores tinham, que era a estabilidade de 10 anos. Foi baixado também o AI-2 e o AI-3. O AI-2, a principal característica foi estabelecer em definitivo como seriam as eleições para presidente. Então, o AI-2 também ele vai estabelecer que seriam extintos todos os partidos políticos, passando a vigorar apenas dois, que foi o Arena e o MDB. O Arena era composto por pessoas que estavam alinhadas ali com os militares, parte dos seus aliados, e o MDB funcionava como uma oposição. Muitos dizem que na prática não tinha muita oposição assim e que eles fingiam apenas. Mas acontece que nas eleições, então, ficou decidido que o Congresso queria fazer essas votações para presidente. Também estabeleceram o AI-4. O AI-4 ele vai determinar a criação de uma nova Constituição, a Constituição de 1967. E a principal característica dessa Constituição foi o aumento dos poderes do Executivo. O Executivo, todos nós sabemos que é o presidente. Os militares, eles nesse começo de regime, eles não queriam estarem associados a nenhum tipo de autoritarismo. Mas o fato é que conforme vai passando os anos, que eles vão ficando por mais tempo, na direção do país, eles vão sim ter presidentes que são oficialmente linha dura. Inclusive, a reação por parte da esquerda, ela vai acontecer nos próximos anos. Mas isso fica para outro vídeo, Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.